Estamos começando o 47º episódio do TilitaCast. Hoje eu tô aqui com mulheres sensacionais que têm histórias inspiradoras para contar. É sempre um prazer estar com vocês, mulheres com histórias reais, que vêm aqui para poder dividir e inspirar outras mulheres e homens também com as suas histórias. Eu fico muito feliz, né, de poder ter esse espaço e reunir tanta gente incrível. 47º episódio, geralmente com 3 pessoas, gente, é muita gente que já passou por aqui. E eu tô muito feliz que hoje é o dia de vocês, da Sâmela, da Fábia e da Ana Paula. Ana Paula tá cadastrada no meu telefone com o nome da empresa primeiro e depois com o nome dela. No outro tá assim, Ana Paula Viva. Muito bom, Ana. Eu sempre tenho a tendência, gente, a colocar o nome do lado do nome da pessoa onde eu conheci ou quem me apresentou. E a gente se conheceu num evento chamado Aviva, que eu fiz há um tempo atrás, né? E aí, toda vez que eu vou procurar lá no WhatsApp, eu nunca consigo saber. Ana Paula Santua, fico doida. Mas, enfim, vocês estão aqui hoje para dividir esse momento com a gente, para contar a história de vocês e principalmente, gente, para deixar aí uma marca muito importante nesse ano da gente, que é o 30º ano da Utilitar, né? A gente está completando 30 anos de marca. A gente começou com uma revista impressa em 1996. Há 30 anos atrás, foi 23 anos essa revista impressa. Há 18 anos a gente tem o portal utilitaronline.com.br. A gente tem o Utilitacast há 3 anos, vai fazer 3 anos agora, nesse ano também. Antes eu também fazia podcast, mas não era Utilitacast. A gente tem feito muitos eventos hoje, mas a gente já fez muitos eventos. Então, o que que é importante dizer? Que a Utilitar, ela é uma marca que existe para divulgar negócios, para conectar pessoas, né? E esse momento de conexão aqui é sempre muito legal. E há 30 anos a gente está fazendo isso. E é muito, assim, gratificante poder ter a história de vocês coladinha na nossa. Isso que é muito legal nesse processo de 30 anos, né? Temos a nossa embaixadora aqui hoje. A Sam, ela é cliente utilitar, mas ela é nossa embaixadora da marca. Só 15 mulheres serão embaixadoras dessa marca nesse momento. Então é um prazer ter você aqui, junto com outras mulheres que são tão incríveis, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o que é para você estar sendo entrevistada aqui, estar com a gente como embaixadora nesse momento. Dani, obrigada. Oi, meninas. Muito bom, né, estar nesse momento aqui com vocês, porque a gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas a sensação que eu tenho é que a gente já se conhece há muitos, né? Muitos anos. Com a Silvia é a mesma coisa. Então eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz com essas conexões que eu tenho criado, porque a história da revista e o movimento que você faz, a sensação que eu tenho é que eu fiz parte um pouquinho dessa construção, de tanto que eu acredito nisso, de tanto que eu gosto de participar de eventos, de realizar eventos, de estar sempre o tempo inteiro com pessoas, conhecendo histórias, negócios, produtos, serviços e pensando como é que eu consigo ajudar o outro. Quando você faz aqueles movimentos ali do pitch rápido e a gente começa a falar qual é o nosso cliente ideal, o que faz para virar a nossa chave, e eu fico observando, conhecendo as empresas, eu começo a pensar na minha rede, né, de conexões e o quanto eu poderia ajudar pessoas. Aí eu já fico assim, gente, aquela empresa, aquela pessoa, eu já consigo ajudar com ela, eu tenho uma pessoa ideal para ela. Então, assim, isso traz para mim assim uma certeza muito grande de que isso faz parte da minha história, do meu propósito. Quando eu escolhi fazer pedagogia, né? Que a minha formação toda é educação. Então, eu sou professora de educação infantil, anos iniciais. Trabalhei na escola durante muito tempo. Então, eu estou no mundo corporativo há 14 anos. Mas a minha raiz é a sala de aula. Então, quando eu escolhi, eu tinha esse pulsar dentro de mim de pessoas. Eu não pensava só na educação, eu pensava que eu ia me conectar com gente, eu ia poder ensinar, ia poder construir. Tanto é que todas as minhas experiências em sala de aula sempre foram muito inovadoras. Para alfabetizar, eu levava liquidificador para a sala, levava objetos para montar com os alunos. Hoje isso não acontece mais, mas naquela época as mães ligavam pra gente. Eu não sei como que podia, né? Mas a gente tinha o telefone das mães, elas Boa ligavam para época. nossa casa. A criança não queria comer, elas ligavam: tia, fala aqui com ele que ele não quer comer. Aí
Aí eu lembro que eu saía de uma escola em Nova Iguaçu, ia para uma outra escola que eu coordenava em São João, e eu ia no carro, assim, olha, dirigindo e falando, mas como, minha tia já tá chegando, a gente vai se ver na escola. Então, assim, as pessoas sempre foram o meu combustível. E o tempo foi passando e eu saí da escola, fui para um grupo educacional onde eu estou até hoje como professora, e no grupo eu tenho uma trajetória de crescimento. Então, eu fiz parte dessa construção, que é o Grupo Força Máxima hoje, desde a sala de aula até hoje ocupando um cargo de liderança sênior, de COO, né, como diretora de inovações, né, Então do você grupo. começou no Força Máxima Como como professora. professora. Olha que legal. Em 2012. E aí você hoje está no outro lado Hoje tendo eu essa estou vivência, como, né? isso, na verdade, como CIO, né? Que é diretora de inovações num cargo C-Level, junto com o dono da empresa, que é o nosso CEO. Então, ele precisa de 2 braços para cuidar de várias empresas dentro desse ecossistema educacional. Então, hoje eu tenho muitas frentes de trabalho que eu já estive lá na ponta atuando, né, de construção de conteúdo, de material, fazendo planejamento de aulas. Então eu me sinto muito parte do grupo, né? Tem muitas pessoas que perguntam, mas você usa uma pulseira que é diferente? Eu já ia perguntar. Porque é um símbolo de pertencimento. São as né? cores da Utilitar, não sei se você percebeu. Verdade, são as cores. E você podia usar um símbolo, né, como Já teve um momento que a gente teve uma pulseira. Uma pulseira? Você era tinha... azul marinho. É muito legal porque isso traz aqui um reforço de parte da nossa identidade também, né? Porque eu tenho uma construção Samela como pessoa, com toda a minha formação acadêmica, mas eu também tenho uma construção de trabalho, de história. Sim. E quando eu olho para a pulseira, eu lembro de toda a minha trajetória de trabalho. Então isso reforça em alguns momentos o meu porquê. Né, o meu propósito, por que eu tô ali, por que a gente tá numa ação difícil, por que eu tô dando um sprint maior de trabalho, né? Ou fazendo alguma viagem. Então eu olho e falo, não, isso aqui é um símbolo que reforça aquela âncora que você falou, Sim. que a gente precisa pensar. Na última edição da revista, você falou, pensa no microfone, em algum objeto que você vai olhar e você vai lembrar por que você tá ali, como que você precisa se posicionar. E a pulseira, hoje, todos os nossos colaboradores receberam, só que muitos não usam, ou usam de forma esporádica. Sim. Porém, a gente usa sempre. No dia que a gente lançou essa campanha aqui, que foi a campanha do colégio Eu Pertenço. Todo ano a gente tem um nome para a campanha, Sim. né? E nesse ano a gente pôs a pulseira e nunca mais tirou, porque a gente lembra da cultura que a gente reforça todos os dias, da construção que a gente vai fazendo. E assim, acaba que a nossa vida pessoal fica totalmente interligada com o trabalho. Misturada, né? Totalmente. Muito legal. Primeira vez que a gente se viu, mais de perto que eu observei a pulseira foi quando a gente foi fazer as fotos da capa da embaixadora. Foi. Aí eu falei, pô, ela tinha que tirar as pulseiras, porque, né, a roupa era muito chique e tal. Aí depois eu falei assim, não, mas eu já tive uma pulseira dessa, inclusive eu tive porque minha primeira mentora na vida deu pra gente, e aí 1.000 pessoas usando, né, no meu momento lá de construção com essa mentora. E aí depois eu fiz uma, né, para a empresa. E foi bem legal, mas nem todo mundo usava. E depois também acabou que foi parte de uma campanha que durava também 1 ano. E se foi, perdeu. Não sei nem se eu tenho, mas eu devo ter uma guardadinha, né? Falar nisso, vou puxar o gancho para falar de gancho de memória e tudo. Eu tô muito feliz hoje que eu tô lançando o Mickey Utilitar, que é um presente que eu ganhei da DJG 3D, uma empresa que faz brindes personalizados lá de São Paulo. A gente se conheceu também através de um evento, eu estava palestrando de um evento, e aí eu botei no grupo do evento uma divulgação minha, e ela me chamou, e aí ela me presenteou com esse microfone que foi feito personalizado. Ela falou, inclusive, hoje que está fazendo super sucesso, porque ela já começou a divulgar antes de mim, né? Eu, com ciúme, não queria lançar aqui. Então, hoje, ó, a gente tem um microfonezinho personalizado da Utilitar, que é o Mickey, e essa empresa é uma apoiadora nossa agora. Tá aqui a marca dela. E ela também mandou brindes lindos para a gente distribuir no dia do evento, para
todas as mulheres. E aí amanhã nós temos uma reunião com as embaixadoras, a Samela é uma delas. Amanhã teremos reunião com as embaixadoras e vocês vão ganhar, é um mimozinho pela atriz, mas vão ganhar em primeiro lugar. Então eu estou lançando meu ganchinho aqui de memória e eu vou levar ele para os eventos, para as palestras, para todos os lugares que eu puder levar, né? Porque também não é tão pequenininho assim, mas exatamente para fortalecer, da mesma forma que a pulseira. Mas eu amei que as cores são as cores da Utilitar, tá? E outra coisa, a gente vai falar muito ainda, né, de outras coisas. É muito gratificante para a gente ter você como embaixadora. Você se fala muito bem, sabe se apresentar muito bem. Você tem muito propósito no que você faz, né? Então quero aproveitar para agradecer a Silvia Bastiana, que tá ali do outro ladinho, que foi quem nos conectou você ao Utilitar. E tem feito um trabalho com a gente muito legal. Então, assim, ela acertou em cheio, porque uma embaixadora não é só uma pessoa que vai estar com a gente divulgando o nosso negócio durante 15 meses, enfim. No início era 15 meses, mas agora são menos meses. Mas até o fim da campanha. Mas sim que a pessoa também tenha seu propósito, tenha seu negócio e que ela faça com muito amor tudo que ela faz. Né? Então, quero te agradecer aqui publicamente, tá? Obrigada, Dani. O prazer é meu. Incrível. É uma honra. E hoje, né, porque a gente é muito marqueteira, né, a gente vai conversar com a Fábia. Fábia trouxe esses adornos aqui maravilhosos que eu já estou tá usando. mostrando. Eu já estou aproveitando para mostrar e você também. Sim. Então vamos mostrar. Lindos. Fábia é uma querida. Da VN Coletiva. Também conheci Fábia num evento presencial, né? Através da Luana, alguns anos atrás. Depois nos reencontramos, ano retrasado. Definitivo agora no Rio. Né? E tá morando agora no Rio. Ano passado ela começou a fazer uma mentoria comigo e a gente está há um ano, né? Em alguns momentos nos vendo mais, em outros menos, mas a gente está em um ano juntinhas. Então eu vi o nascimento da VN Coletiva. Eu falei, você vai lançar hoje. É assim, ó, semana que vem você vai lançar, entendeu? Não tem jeito. Não, mas não tá tudo pronto. Vamos botar o carro o trem no trilho e vamos embora aqui, né? Então, assim, fico muito feliz de ter você aqui hoje, estou muito orgulhosa do teu caminho. Você está fazendo a VN Coletiva ser conhecida, você está participando dos eventos, está trazendo o teu nome, né, para frente mesmo, botando na frente e se posicionando de um outro jeito. Né? Então, quero te parabenizar também por isso. Estou muito orgulhosa de você estar aqui. Faz parte, né? Faz Nasceu parte. por tua causa também, né? Senão acho que tinha ficado lá na gaveta, né? Não vai ficar na gaveta, não. Eu adoro tirar negocinhos da gaveta. Com certeza, esse é muitos seu dom. planos, muitos sonhos, né? E transformar em realidade. Eu queria que você contasse pra gente, já que eu contextualizei aí sobre você. Você trabalhou no mundo executivo, né? Sim. Muitos anos. E o que aconteceu para você mudar tudo, resolver empreender e fazer a VN? O que aconteceu no meio? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Tá, eu vou colocar uma palavra que acho que é um gancho aí, que eu acho que é muito questão da coragem, né? Mas eu trabalhei, minha carreira foi muito na parte corporativa, né? Então sempre trabalhei ali reestruturando e ali transformando empresas. Então construí uma carreira ali mais sólida na parte executiva, né? De transformação de negócios. Mas eu sempre trabalhava muito, viajava muito, né? E vivia assim, entre ponte aérea, hotel e aeroporto. E muito pouco tempo em casa, não tinha. Na verdade, só ia aos finais de semana para minha casa aí praticamente nos últimos 8 anos. E aí uma hora acho que a gente repensa isso também, né? O que faz sentido para minha vida? Então, na verdade, eu construí ali, tinha uma grande satisfação profissional, né? Ali tive um período muito bom. Mas, em compensação, outras áreas estavam sendo ali importantes para mim que eu não estava dando atenção. Então, essa, na verdade, foi o sentido, assim, eu queria buscar algo que realmente me reconectasse ali com algo que fosse mais leve, né? Então, meu ambiente sempre era um ambiente de estresse, né? Era um ambiente de empresas em crise que eu lidava. E eu falei, não, mas eu quero trabalhar um pouco com a beleza, com a alegria, né? Na parte de celebração. E aí eu já tinha algum projeto na parte de expressão, né? Que eu acho que isso eu sempre tive essa parte criativa ali guardada, tanto nos meus trabalhos. E é o que eu queria trazer à tona. E aí veio o projeto das joias, né? Então, contextualizando, né? Essa mudança demorou muito, né? Ela sempre existiu aquele sonho de empreender. O meu pai era tinha esse espírito empreendedor,
né? Esse espírito livre também, né? Mas a gente teve um caso de uma falência na família, né? De um negócio dele. E isso abalou bastante. Então, e a minha mãe sempre foi aquela parte mais estável, né? Então, por conta disso, eu vivi numa família com esses dois valores, assim, né? Uma parte estável, uma parte de arriscar, né? Então, aí uma hora, quando isso não fez mais sentido pra mim, tudo que eu tava passando ali, eu falei, não, agora acho que chegou o momento de eu empreender. E aí eu percebi que em determinados momentos, assim, da minha vida de trabalho, eu já tinha trabalhado em áreas que tinha a ver com criatividade, com celebração, com parte de experiência, né, com indústria da música, que eram partes mais alegres. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu fui mais alegre, né, sempre. Então, isso pra mim eu gostaria de estar mais nesse tipo de ambiente. E aí foi onde veio o projeto das joias, né, na minha migração. E onde eu pudesse ali trabalhar tanto a parte autoral, não sei se já é para falar do negócio. Pode assim, falar, ué. mas inclusive são as peças, né, que eu trouxe que vocês já mostraram, que estão usando, as minhas também. Então hoje eu trabalho com uma marca que une a parte autoral com curadoria. Então, assim, não é só assim, uma escolha aleatória de peças, né? Não é só o produto em si, mas eu entendo que as peças carregam uma história e cada um que vai usar também. Então, ali tem um significado, tem um motivo da escolha. Então, eu tento trazer esse olhar, o meu olhar ali para a marca e trazer um pouco do que eu já vivi na parte executiva para o meu negócio, que hoje ainda é um negócio pequeno, né? Mas que eu tenho ali já uma formação do que eu gostaria que ele fosse no futuro, né? Então é isso. Não, e é super exigente consigo mesma. E é super detalhista. O que é maravilhoso para o resultado final do que você entrega, porque ninguém quer uma peça que não esteja bem feita, bem acabada. É óbvio que faz toda a diferença a gente comprar uma peça ou ganhar uma peça numa embalagem linda. Então, faz toda a diferença esse seu cuidado, esse seu olhar, essa sua exigência. E, ao mesmo tempo, né? Como mentora, eu fico, vambora, não olha para esse detalhe, né? Mas estou muito feliz, estou vendo você participando dos eventos, não só dos nossos, como de outros, estando, você sempre, né, me pergunta, o que que você acha? Eu acho que é sempre muito válido a gente estar divulgando os nossos negócios em outros lugares, e principalmente fora da nossa bolha, né? Porque a gente acaba construindo aquela bolha, né? E isso é muito bom, né? Muito bom, tanto para o negócio em si, como para a gente, porque a gente conhece pessoas novas, a gente faz novos contatos, a gente cria novas amizades, novas parcerias, a gente se inspira, né, em outras histórias. Então, muito sucesso para a VN Coletiva. Pode Obrigada. contar comigo, estarei aqui como modelo sempre que puder e sempre também divulgando. São lindas as peças, né? Nossa, Você fez suas fotos da muitas. capa com as peças também, não Sim, fez? E já virou cliente. já virei. Porque a VN participa, né? Para quem não sabe, nós temos uma revista digital que é lançada nos eventos e tem as embaixadoras que estão nas capas, elas fazem, tem um dia de fotos. E aí a Fábia está indo nesse dia, e as embaixadoras escolhem algumas peças para combinar com os looks, e aí fica maravilhoso. E Josi, né, a Mariposa, que é outra que no celular eu nunca sei se é Josi, se é Mariposa, se é Josi, que está aqui dentro do nosso estúdio nos fotografando também, veio acompanhar a Ana hoje, também está lá fazendo as fotos, né? Então, você vê que coincidentemente a gente acaba, ó, estando todo mundo Na mesma bolha. junto e reunido e uma se ajudando, e isso é maravilhoso, né? E vamos para você, né, Ana? Vamos. Como eu falei no início, a gente se conheceu num evento. Você chegou aí no evento? Sim, fui no Chegou. evento, te conheci lá nesse evento. Porque é uma loucura, né? A gente fala com as pessoas, registra e não sabe na hora do evento quem foi e quem não foi. Você acredita que outro dia eu falei assim, eu preciso saber se essa pessoa foi no evento, eu não tô conseguindo lembrar. Aí eu, Foi, tem oi, foto. amiga, olha eu, oi, amiga, tudo bem? Então, você foi no evento? A gente tem foto junto? Dani, eu não fui. Eu falei, cara, bem que eu não tava achando você nas fotos, mas desculpa perguntar, mas é tanta loucura no evento que às vezes a gente não memoriza. E aí você foi, você curtiu esse evento, Foi. e a gente ficou um tempão sem se falar, É. né? E aí a Josi acabou trazendo você pra perto de mim, de alguma forma, na bolha, né? Convidou, fez o convite do evento. Josi me chamou, vamos lá para você conhecer e tal. Eu cheguei lá, eu falei, eu conheço a Dani. E aí foi. Você foi no primeiro evento, né? No primeiro- Dessa comemoração de 30 anos. Fui no primeiro evento, Foi no setembro. segundo, e sempre que posso, estou presente. Adoro Maravilhoso. estar com vocês, com as meninas.
dá força pra gente, né? A gente faz muita troca e às vezes a gente não fala, mas a gente vai só para ouvir e isso faz toda a diferença. A Samila falando de várias coisas que eu falei, ela prestou atenção. Faz toda a Embaixadora diferença. aplicadíssima. Trabalha na área de educação. Tava lá prestando atenção. Ana, e você hoje, né, empreende na área de viagens? Mas eu queria que você contasse, não foi sempre assim. Não Como foi. que você chegou nesse lugar, nesse momento? Quanto tempo tem a tua empresa? Fala um pouquinho pra gente dessa tua história. Então, na verdade, a minha formação acadêmica é em Direito, né? Essa foi a minha formação. Mas eu trabalhei pouco tempo, logo depois eu tive um câncer de mama. E aí a minha história mudou por conta disso, né? Porque eu queria viver, a gente só quer viver, né? Nesse momento a gente só quer viver. E aí a gente pensa, o que que faz sentido, como ela falou, né? O que que faz sentido, o que que você gosta? Eu sempre gostei de viajar, eu planejava minhas Mas você viagens. trabalhava como advogado? Eu trabalhei numa ONG, né? Trabalhei em ONG, trabalhei em comunidades e tal. E, e aí, depois da doença, né? Eu fui ressignificar tudo aquilo que tinha acontecido comigo e o que realmente valia a pena, o que eu gostava de fazer. E aí, quando você vê a finitude muito assim, próximo, né? Você fala, eu tenho que agarrar, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto de fazer. Não posso mais fazer aquilo porque eu me formei e tal, entendeu? Vou fazer as minhas escolhas agora, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Isso tudo passa pela cabeça de quem já teve uma doença grave dessa, né? E aí foi aí que me deu um start, né? Tive um tempo longo de recuperação e tal, e amadurecendo essa ideia. E aí a minha filha, que tem 26 anos hoje, na época ela era uma adolescente, ela falou: "Mãe, vai fazer o que você vai fazer", porque eu falava tanto do assunto, né? E aí ela falou assim: "Vai, tá faltando o quê? O que que você, né? Não espera não, vai". E aí eu fui e comecei, né, me profissionalizar, fui fazer cursos e tal. E assim, porque faz a gente pensar, poxa, mas eu fiz uma faculdade difícil a beça, né? E aí eu vou parar, né? Vou fazer outra coisa. E foi incrível, porque eu conheci outras pessoas, como ela falou, a gente se conecta com pessoas de todas as idades, né, de todas as profissões. Tinham professores que estavam fazendo o mesmo curso, pessoas que já estavam na terceira faculdade fazendo ali. Aí eu falei, "Então, é possível, né? Porque a gente quer segurar aquilo que a gente já teve, já, né? Mas eu falei, é possível a gente se reinventar, por que não, né? E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque me deu uma autoestima, uma coragem, alegria, né? Porque eu estava com pessoas mais jovens do que eu, mais velhas também, de todas as idades. E aí eu fui me profissionalizar, fiz o curso de guia, de agente, e aí resolvi abrir a Santur. E aí fui indo, né? Quanto tempo tem a Santur? Tem desde 2018, que foi Nossa, quando já eu me tem um tempinho. formei e tal. E aí eu abri agência, então hoje eu trabalho disponibilizo pacotes, né? Faço cotações e tudo é o trabalho da agência. E sou guia de turismo, né? Nacional, internacional também, mas hoje eu ainda faço só regional e nacional. E o meu foco é trabalhar com viagem em grupo. Então, a maioria, né, 90% das minhas clientes são mulheres que trazem a família, trazem o marido, mas na maioria das vezes viajam sozinhas e viajam em grupo justamente por se sentirem sozinhas e sem companhia. Às vezes a amiga não pode, às vezes a filha não pode, o marido não quer. E aí ali elas se encontram. E aí é uma farra só, né? Uma farra só, a gente faz uma farra só. E então elas se sentem seguras, né, comigo. Tem muitas que têm mais idade, então ali tem uma pessoa que está ali o tempo todo, dando suporte, e fazem amizade ali. Então, na próxima viagem, perguntam se fulano foi, se ciclano vai tão bem, porque fez uma amizade naquela última viagem. Então, vira uma família. Eu Vira falo que um a família é grupo, né? Santur, né? Vira um grupo de viagem, né? E a escolha desse nome? Então, foi um amigo de turma que ele trabalha também, era a segunda formação dele, já tinha se formado em marketing e tudo. E eu vou ter que abrir minha agência, qual vai ser o nome e tal. E foi um amigo que eu fiz lá, que eu tenho até hoje ele mora fora, então eu vi o filho nascer e tal, nesse tempo, e ele me ajudou com esse nome, vamos lá. O que você acha disso e tal, não sei o quê, e a gente foi indo, e foi ele que me ajudou a dar esse nome, né? Santur.
porque meu nome é Santana, meu sobrenome é Santana, e aí ele buscou a partir do meu sobrenome, Muito e aí bom. virou Santur Agência de Viagens e Turismo. E eu amei. Também, o nome é gostoso, né, de ouvir. Santur. Santur. Isso é importante, às vezes, na curto. escolha do nome também, né? Muito legal. Então, Parabéns. cheguei até aqui por conta de um obstáculo, mas que eu mudei a minha história por conta disso e não tenho nenhuma vontade de voltar, né, para o que eu já tinha vivido. E é só daqui para frente, é só seguir. A gente estava falando aqui hoje também sobre como as dores, né, acabam nos levando para seguir missões, né, propósitos, escolher os propósitos, então entender quais são os nossos propósitos, né? E eu estava falando sobre isso até antes daqui desse podcast. E isso realmente é algo muito significativo, porque quando você passa a empreender ou você passa a participar de um projeto, que aquilo de alguma forma te remete a algo profundo, traz um novo sentido, né? Então, não é só empreender, abrindo uma empresa com o objetivo de, obviamente, todo negócio tem que faturar, tem que ganhar dinheiro, mas tem um motivo a mais, né? Tinha um propósito, Tinha um né? Eu queria um propósito, propósito, né? E esse De propósito levar alegria, é, felicidade, renovo para essas pessoas que chegassem perto de mim, então sempre com um sorriso. que era o que você estava fazendo com você mesmo, Exatamente. né? Então, muito legal. Muito legal. Sam, ela contou aí, né, a história dela como educadora, também super me identifiquei, dei aula há 7 anos, né? Também fui professora de educação infantil. Acho que quando a gente trabalha na área de educação, e você deve saber disso muito bem, porque você trabalhou como professora, mas hoje você ajuda professores e escolas a fazer um trabalho melhor. Então, acho que quando a gente atua nessa área, né, na educação, a gente nunca consegue sair dela. A gente nunca consegue deixar de ter prazer em transmitir conhecimento, em aprender, principalmente em aprender com os outros, né? Porque a educação é muito isso, não é só quem ensina. A gente acha que aprende mais do que a gente ensina, né? E isso é maravilhoso. E eu vejo esse propósito em você, né? Vendo você falar, quando vi você falar lá no evento, vendo você falar aqui, que tem um brilho, tem um motivo a mais que traz isso. Não é um trabalho que eu, né, tem um propósito. E eu acho que você foi descobrindo esse propósito cada vez mais, e por aí você resolveu ter também os seus projetos pessoais da Samela, que não tem a ver com força, né, Máxima, não é isso? Eles se conectam, Eles se conectam, mas ele é seu, é da Samela, é autoral. Ele acabou transbordando, É. né, toda essa construção que você foi falando, porque, de fato, tem coisas que hoje a gente tem uma teoria para materializar, só que isso já tá dentro da gente, né? É uma sensação que, caramba, eu já faço isso. Então, você falou de autoconhecimento, né, que você precisava de um propósito, se descobrir. Então, essas inquietações que vão dando na gente, isso já acontecia comigo numa época muito jovem, né? Então, quando eu saí da sala de aula e fui trabalhar nesse ambiente mais corporativo, eu era muito jovem, tanto de sala de aula quanto de idade. Então, não tinha aquela maturidade que você vai tendo com o tempo, com a idade. Mas eu fui construindo isso por conta dessa clareza do que eu queria, do que realmente me dava felicidade. A transição foi difícil. Eu tive um ano ali que eu precisei me conectar comigo mesmo, entender o que eu queria de verdade, porque você saía ali de uma idealização, de um sonho, que era ser professora, para influenciar outros professores, para entender que você podia multiplicar várias Samelas, né, em várias escolas, é difícil. Eu tinha 23 anos de idade. Nossa, quando bem isso nova. aconteceu. Eu era muito nova. Então, eu achei que eu fosse viver a minha carreira de professora, a coordenadora, a diretora de uma escola. E quando eu entendi que eu podia ir muito além disso, que eu poderia multiplicar muitas Samelas em muitas escolas, em muitos estados, em muitos lugares, a minha mente deu um estalo, tipo, caramba, então agora eu vou precisar entender. E eu desenvolvi ao longo do grupo, né, dessa minha trajetória, materiais para as crianças. Isso que eu ia Então, perguntar. eu São sou materiais autora didáticos, livros? São livros didáticos, porque dentro do Grupo Força Máxima existe uma empresa de conteúdo. Então, a gente desenvolveu esse material com professores,
do grupo. Então, eu faço parte desse time de autores de materiais didáticos para crianças da educação infantil e dos anos iniciais. E um dos projetos se chama Projeto de Vida, Programa Life. Então, dentro desse programa que eu escrevi e que eu desenvolvi a metodologia e que eu desenvolvi o nome, eu criei o nome Life pensando nesse acróstico de liderança, inteligência emocional, finanças e empreendedorismo. Eu criei ali um cenário para a criança ter a oportunidade de percorrer esses 4 pilares para construir o projeto de vida dela, entendendo quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os sonhos, se a gente vai trabalhar alguma coisa que a gente vai empreender, né? Se a gente vai ser funcionário, eu vou continuar sendo uma empreendedora. Porque às vezes a gente fica com essa ideia de que para eu poder ser empreendedora eu preciso abrir um negócio. Mas eu posso ser um médico empreendedor e não ter o meu próprio consultório. Eu posso ser uma professora empreendedora e não ter a minha própria escola. Então, É um intraempreendedor, né? Envolve negócio. todo mundo vende. A gente aprende que todas as profissões vendem. A gente se vende o tempo inteiro em todas as profissões. Então, eu fui desenvolvendo esse material para crianças e adolescentes. E nós lançamos esse material em 2021. Então, eu passei a fazer muita formação, eu passei a desenvolver muitos conteúdos complementares Para os professores. para professores e alunos. Só que quando foi em 2024, eu comecei a criar um planner para eu usar de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para uma mulher de 34, 35 anos de idade. E quando eu comecei a dividir, compartilhar com as amigas, aí elas ficaram, eu quero. Um dia você abre, aí você tem ali uma mensagem, um texto inspirador, algumas perguntinhas. Sabe aquelas revistas da adolescência, da Capricho, quando Sim. tinham quiz, perguntas e respostas? Eu fui criando como se dentro daquele tema ali, de autoconhecimento, de escolha, de pertencimento, de atenção, de cuidado, eu pudesse tirar um tema por dia, como se fosse uma caixinha de mensagens, de promessa, de versículos, de não sei, cada um tem, né, a sua fé. Aí eu poderia ter ali um texto inspirador, uma frase do dia, uma reflexão, uma provocação. Então, tem sempre perguntas que te provocam a pensar e você tem linhas para responder. A educadora não sai, não. Nem na Então hora de é fazer muito play, né? didático. Então, quando eu fiz, diagramei, liguei para uma gráfica, imprime aí para mim uma boneca, um modelo. Imprimi, aí compartilhei com os meus amigos que trabalham comigo, né? Nós somos um trio. Aí eu falei, olha aqui. Aí eles, cara, eu não acredito, é um produto. Meu Deus! Aí a gente começa, né? Falei, então vamos publicar, vamos tornar isso público, né? Para que as pessoas tenham acesso. Aí eu comecei a fazer o movimento do Floresça, os cafés, para mostrar para as mulheres uma ferramenta ali de conexão com o eu, o autoconhecimento, essa descoberta. Porque acho que a nossa geração, né, millennials, ela se apega a muitas coisas fixas, né? A faculdade que a gente fez, a casa própria que a gente quer ter. Então tem muitas coisas que a nossa geração vai trazendo e vai engessando. Mas chega uma hora que a gente fica com aquele negócio assim, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando algo aqui. E eu sempre fiquei, o que eu tenho que fazer de novo? Eu sempre fui a mente criativa, inquieta do grupo. O que eu tenho que fazer de novo? Não é à toa que você é gente diretora de inovação, vai né? trabalhar? O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai criar? E aí eu fui e pensei, não, eu preciso de uma ferramenta ali, uma construção desse autoconhecimento para me tornar sempre a melhor versão de mim mesma. Eu queria sempre entregar melhor do que eu entreguei ontem. Se hoje foi bom, amanhã precisa ser melhor ainda. E o Planner nasceu desse propósito. Tanto é que ele se chama 365 dias para viver com propósito. E os cafés é um grande encontro, é um grande café. Não, eu nem chamo de evento, o Floresça eu nem chamo de evento, sabe? Aquele negócio. Eu chamo de um café, uma pausa. Tanto é que eu não botei florescer, florescendo, não. Florescer é um comando, é uma ordem.
É algo imperativo. Você acabou de falar ali, né? Que às vezes a gente vai soltando palavras imperativas sem perceber. Floresça. Em algum momento, em alguma área da sua vida, você precisa florescer. Então, floresça. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora, né? Sempre. Então, primeiro a gente tem o pontapé inicial e vai dar certo, e depois a gente vai refinando aquela pedra bruta ali para aperfeiçoar. Então, o café é esse momento de pausa, de reflexão, de conversar, de fazer network, de conhecer pessoas, histórias. Então, todo o conteúdo que eu sempre convido as meninas para trazer é sempre falando de histórias reais, de pessoas reais. Sempre tem um testemunho, sempre tem um compartilhamento, porque é bom ouvir a história do outro, né? Eu gosto muito de falar, mas tem momentos que eu só quero ouvir e fico aprendendo, sugando assim, o quanto eu poderia trazer aquilo ali pra minha vida, porque são experiências, histórias lindas, incríveis. Então eu adoro conhecer pessoas. O movimento do Floresça é isso. É um café, é uma pausa, é atenção plena, é conhecer, olhar no olho, conversar, relaxar e metade de um dia que você investe em você. E depois você vai pra sua rotina, pra sua casa, pros seus negócios, Tem um que dia aí todo do mundo próximo tem. Floresça para falar já? Dia Tá. 21 de março, sábado. Então, meu projeto é fazer um Floresça a cada 2 meses. Então, eu já tenho agenda março, maio, julho, que é o mês do meu aniversário. Então, eu quero preparar um Floresça especial. E depois de junho, setembro, que é a primavera. E por último, novembro, pra gente encerrar o ano. Então eu quero sempre organizar esses momentos e tô buscando temas. Por exemplo, esse agora, eu tô trazendo uma profissional, uma sexóloga, que vai falar sobre alguns bloqueios que as mulheres têm quando a gente fala da parte da sexualidade feminina, do corpo, é o mês das mulheres. Então tem muitas coisas que a gente não vai compartilhando. E aconteceu comigo. Então assim, eu trago muitas coisas da minha história, da minha vida, e fico assim, gente, quantas mulheres precisam ouvir isso? Quantas mulheres não têm oportunidade de poder compartilhar? Eu passei por um processo cirúrgico que eu descobri uma doença numa cirurgia de emergência, que eu já estava tendo uma infecção generalizada e que foi uma negligência médica que não soube me orientar. Que eu casei super jovem, com 20 anos de idade. Com 23, eu passei por essa cirurgia. Então, com 20 anos de idade, com 21, era uma menina que não sabia o que era endometriose, o que doença era essa, quais eram os sintomas dessa doença, o que podia causar na minha vida. Então, a médica que não soube me conduzir naquele momento. 3 anos depois, eu passei por esse processo cirúrgico e eu acabei numa hemorragia interna, perdi o meu ovário e minha trompa direita. Nossa, brabo. Por conta de uma informação que eu não tinha e de uma doença que eu desconhecia. E isso te trouxe para esse momento atual de trazer essa De sexóloga poder pro próximo. trazer uma história, porque eu tenho várias amigas. Quando eu conto isso numa roda de conversa com minhas amigas, elas se abrem e ficam assim, amiga, eu também. eu não tive uma mãe que conversou comigo. Eu não tenho abertura, eu tenho medo, eu tenho bloqueio. E cada uma tem uma história, cada uma tem um motivo, um porquê. Por que que tem? Uma tem vergonha, a outra passou por um processo difícil de família. E aí você vai trazendo ali pra ela clareza e liberdade, né? Eu acho que você tem liberdade e você consegue identificar esses monstros que vão te assombrando na sua vida, né? E você vai ficando livre. Caramba, Então é dia fiquei 21. bem. 21 de março. 21 de março, arroba pra inscrição. Fala aí. No meu arroba, Samela Cavalcante. Vamos lá. O planner eu já tenho. Não é só Olha! pra 30 e poucos anos, não. Serve pra mais de Pra 40 tá também. tudo. Tudo, Idades. pra todas as idades. Fábia, super Maravilhoso. aplicada. Fábia, sabe o que eu quero saber? Você faz a curadoria das peças, né? Escolhe as peças que a VN vai trazer. Também participa da criação de algumas peças e também faz peças personalizadas. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é esse processo, como é esse processo para você, né? E como é esse processo, porque às vezes a pessoa idealiza ter uma joia, ter um adorno, ter algo que seja significativo e não sabe que você, como tem uma marca com produtos já prontos, também pode fazer isso. Então, eu queria que você explicasse como é isso para você e falasse um pouquinho sobre esse diferencial. Tá legal. Eu vou falar também como que é o propósito da marca que ela nasceu ali para ser uma marca autoral
E, na verdade, o VN colaborativo, se não me perguntam, eu vou falar do nome, ela vem dessa questão do processo de transformação, né? Do velho para o novo. Então, tem a parte, na verdade, a parte da ourivesaria vem de muitas gerações, né? Então, é uma técnica, eu não dominava, né? Eu já trabalhei em outras áreas, tinha a ver com metais, então você acha que tem a ver com transformação. Mas a parte do autoral foi uma coisa nova que foi sendo criada e a ideia da marca, a VN colaborativa, realmente é ter outros designers e ali trazer um outro olhar de outras pessoas, porque acho que são vários olhares ali criativos também. Né? Então, inicialmente, o que eu faço hoje? Eu tenho peças próprias que eu desenvolvo, principalmente é um mercado assim, que como é uma coisa nova, o que geralmente eu faço? Vem muita questão de aliança, geralmente está vindo sempre um momento de celebração de casamento, de noivado, né? Então, quando a pessoa precisa, por exemplo, vou casar. Então, vamos lá, você quer uma peça pronta, você quer uma peça personalizada, material, né, orçamento, acho que tem tudo isso também. E a questão da parte do corporativo também, né? Então, por exemplo, tem a Amanda, né, que tem uma boutique. Ela quer uma joia da marca dela. Então, assim, é possível desenvolver algo que tenha, porque na verdade a joia que a gente vai fazer é um significado. E nem sempre você vai achar isso numa joia pronta. Sim. Então, pode ser que sim, como pode ser que não. Então, acho que esse olhar eu faço essa parte também. Então, assim, precisando ou querendo algo personalizado, então é uma coisa que a gente vai criar junto, vai ver qual que é o momento. É uma celebração, uma memória, tem algo específico ali que não pode faltar para a gente poder desenvolver um projeto. E esse projeto eu desenvolvo em parcerias também com outras pessoas para poder ajudar na parte do processo de criação, né? Questão das técnicas também. Sim. E como é o seu trabalho nas escolhas das peças que a sua marca vai trazer? Tá. Né? Porque você compra peças, Sim. né, de outros fabricantes, né? E você faz toda uma curadoria. Como que você faz para isso tudo ter A para cara isso da VN. a cara da VN, para isso tudo conversar, né? Ter uma identidade. Essa foi um desafio, porque quando eu iniciei eu pensei, será que eu pegar uma peça pronta vai mudar o propósito da marca, que é o de transformação? E na verdade, algumas marcas, tanto no mercado brasileiro também, tem marcas de joias que vendem joias, semi-joias premium, né? Eu falo que são adornos de arte, porque a gente tem um misto, uma riqueza grande de materiais. Muito. Então, tem fornecedor que vai trabalhar com pedraria, né? Outros que vão seguir tendência internacional, né? Outros que vão trabalhar com parte de técnicas artesanais, de corda, de missão, de outros tipos de elementos, né? E aí eu sempre tento trazer, o que transforma esse material numa joia? Né? Então, geralmente é a questão do acabamento, a questão da garantia. Então, sempre eu vou prezar por essa parte da excelência também da qualidade. Então, nisso, a busca foi por empresas que são consolidadas, mas que também têm as suas raízes ali bem estruturadas, né? De valores, tanto do proprietário ali, do fundador, do que a marca representa, para eu trazer essa credibilidade também para as minhas clientes. Né? Então, eu sempre escolho peças que são exclusivas, vamos dizer assim, ou que não são peças muito... como que eu vou dizer? Que elas têm um design, realmente. Ou, por exemplo, a Sam, ela tá com um colar de pérolas, Olha. com banho de ródio, com imã. Faz assim, né? Então, Sandra. assim, a gente vai falar, são pérolas Shell, né? Então, eu sempre trabalho, não é plástico, não é nada disso. Né? Então, assim, é artificial? Sim, por conta, né, da questão também, a gente pode entrar na parte de sustentabilidade aqui. O anel também. Então, sim, todas as minhas pérolas vão ser ou pérola natural ou pérola Shell. As peças de banho, sempre banhos a ouro 18 quilates ou banho de ródio, que é da família da platina, que é um metal precioso, né, que vai trazer essa durabilidade aí também, na parte de não vai oxidar como a prata somente. Então, eu tento trazer essa diversidade de materiais, mas agregado também na parte de design e na parte de colaboração. Algumas dessas marcas têm linhas autorais, que eles têm uma equipe grande de design, né, que uma empresa pequena às vezes não consegue ter. Então, tem linhas específicas que são desenvolvidas no Brasil ou fora, né, mas que segue ali uma linha, tem uma narrativa, tem uma história por trás da coleção. Então, são essas peças que eu conecto geralmente com a marca, porque eu sei que é isso também que vai entregar ali para a cliente aquilo que ela busca, né? Um olhar diferente, ela vai se imaginar naquela peça, como que ela é feita, o que ela está representando, às vezes representando o momento dela. Né? Então, eu acho que é isso. As peças não são geralmente repetidas, então eu trabalho com uma linha limitada. Então, por exemplo, hoje, se a Sam ela tá com esse anel,
Eu tenho mais 2 anéis desses, não tem mais, o fornecedor não tem mais. Então, assim, eu sigo uma linha que são peças um pouco direcionadas, mais exclusivas. Né? Então, realmente, ela é uma peça para ela. Então, assim, a peça, eu falo muito esses dias, eu me despedi de 2 brincos, assim, que eu olhava. Eu tenho um pouco de dó de vender, Então, sabe? eu ia perguntar exatamente isso. Quando você faz a curadoria, você escolhe as coisas que você Eu gosta? escolho o que eu gosto. Aí depois você fica com dó de vender, não quero Tem vender. peça que eu não mostro, eu vou em evento, aí no segundo evento a pessoa vem, o que você tem aí que você não tá mostrando? Ela vai lá, nossa, tem um monte de peça linda aqui que você não tá mostrando. Eu falei, é porque eu gosto dessa peça, eu não quero que ela vá embora. Então eu acho que tem isso da história da peça ali, do que liga, do que ela representa pra mim e que vai representar pra outra pessoa que vai olhar. Né? Então esses dias eu me despedi de 2 brincos que eu falei, até tirei uma foto deles, falei, ai gente, vocês são lindos. Não vai ter Isso mais, vai. mas eu espero que a pessoa com certeza vai transformar aquela joia, vai usar em momentos muito especiais pra ela. Então é isso que eu acho que eu espero, né? Não é um produto, né? Tá transformado num produto, mas na verdade ele vai representar ali os momentos que ela vai passar com ele, onde ela vai usar, né? Como que ela se sente usando aquela peça. Né? Então acho que é isso que eu gosto também de sentir nas clientes. O significado, às vezes, de uma peça, né, de uma adorno, não é o presente em si ou o que você compra para você, mas às vezes é o significado que aquilo tem num momento da sua vida, que né? vai Um representar. anel que você coloca que te deixa muito poderosa, né? Uma coisa assim. Você precisa de confiança. Ou algo que represente o que a pessoa é, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Sim, que eu acho que tem tudo peças a ver, né? lindas que às vezes eu gosto muito, mas não combinam comigo, não combinam com o meu estilo, tem muito isso, né? E aí as peças realmente elas marcam, né? E falando de peças autorais, eu tenho um anel lindo da Utilitar, que foi desenvolvido por um amigo, né? Joalheiro autoral, já falei Que dele eu quero pra conhecer. você. E ele fez um anel, a gente fez um evento para 15 meninas de comunidades carentes da região, aqui, uma festa de 15 anos de verdade, nos 15 anos da Utilitar, foi o projeto mais lindo que eu já fiz na vida, e ele deu 15 alianças para as meninas. Que lindo. Finas, lógico, não mega poderosas, mas muito poderosas, não mega poderosas de valor, mas muito poderosas. Significado. Com muito significado, que foram feitos também com muito carinho. E me deu um anel com 15 pontinhos de brilhantes, né, com a marca da Utilitar com em volta. Tem esse anel até hoje. Então, esse anel, dentre outras peças, eu já tive broche, né, feito por ele, outros, tem significado de momento. Então, por exemplo, eu jamais vou me desfazer dessa peça, porque ela é a marca da Utilitar, que era com 15 anos, que hoje é outro desenho, que é as 15 pedrinhas, que são aquelas 15 meninas que eu fiz, convivi com elas durante um ano na campanha dos 15 anos da Utilitar. Inclusive, uma das meninas vai estar no nosso evento final de 30 anos, agora com 30 anos, que elas tinham 15 na época. Então, as peças marcam, né, momentos. E nisso que você está colocando, é muito importante, né, isso. Aí isso diferencia um pouquinho, às vezes, quando a gente vai escolher uma joia que a gente faz personalizada mesmo, por conta dos materiais. Então, claro que hoje as técnicas são muito mais modernas, então você consegue trabalhar ali com uma semi-joia, né? Que às vezes também tem a questão do risco, a gente sempre consegue sair com uma joia de valor na rua, né? Então também a gente tem essas peças para dia a dia, mas realmente quando você trabalha com ouro, com a prata, que são assim metais nobres, essa peça é para sempre, né? Então ela sempre vai poder ali ou ser transformada, né? Ou, na verdade, ele ser revitalizada de alguma forma. Então, a gente tem isso também, tem as conexões e os vínculos. Então, acho que a joia tem isso também, né? Quando a gente entra nessa parte, tem a parte que acho que é o propósito que a gente fala, né? Tanto do significado da identidade, mas do vínculo também, né? Das coisas. E às vezes o que menos importa é o valor, assim, tipo, que é de prata ou é de ouro. O valor vai muito além do preço, né? Sim, não é só o preço, né? Na verdade, é precioso demais. E essa parte da curadoria, só complementando assim, a gente vai falar um pouquinho de spoiler aqui, mas eu gosto muito de trazer coisas diferentes, né? E aí, um dos projetos, eu tento sempre, tô buscando ali algumas colaborações em alguns lugares específicos do Brasil, para trazer coisas, né, com olhares de algumas regiões para a marca, que eu acho que isso eu vou trazer hoje eu já trabalho com uma marca de Belo Horizonte, de Minas, que eu trago um pouquinho, né? Eu não conto a narrativa dela ainda ali na VN, mas por questão de contrato, tudo. Mas a questão é realmente contar ali a história dessas marcas e como que elas surgem. E trazer isso porque tem essa questão, às vezes, como você falou, na roda você se conecta com uma história parecida.
E às vezes de lugares diferentes, ou de peças diferentes, você fala, nossa, mas isso também tem a ver, eu não conhecia isso, eu nem sabia que dava pra fazer assim. Então acho que tudo é conexão, né? Sim, muito, muito. Eu tô super feliz e as peças estão cada dia mais lindas. Seu olhar está, ó, melhorando cada vez mais nessa curadoria aí, E né? aí tento trazer personalizado também. Por exemplo, eu já sei que a Dani, como ela gosta das peças, então faz muito podcast, tá em eventos, então realmente precisa de peças Eu gosto de peças destaque, maiores, até porque eu sou né, grande, que tem né? que Por isso que a aparecer, gente fica assim. doida. É. Porque ela tá conhecendo a gente, aí daqui a Isso pouco, é um estrategicamente, ela já traz as peças E isso eu pensando vou na agregando. gente. Então, a próxima curadoria que eu faço, né, que eu sempre tô fazendo, eu não penso só no olhar que a peça vai ficar comigo. Eu já penso nas pessoas próximas É mais fácil que você tão se despedir usando. desses filhinhos aí. Mas já são filhos encomendados, assim, que eu falo, já, esse filho tem cara de alguém. Esse filho Não, tem então cara. é isso. Muito bom, muito bom. Vamos para Ana Paula. Ana, Ah. muita gente fala assim: eu vou viajar, eu mesmo faço meus roteiros, eu mesmo resolvo, compro as minhas passagens e tal. Eu não gosto que ninguém organize nada para mim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? As vantagens de você contratar uma agência para cuidar da tua viagem, para cuidar dos teus roteiros, para cuidar de qualquer problema, né? As vantagens disso, né? E as desvantagens de você não contratar, porque muita gente fala sobre o que é bom no nosso negócio e o que é ruim para o outro quando ele não utiliza dos nossos serviços. Eu acho que é muito importante, é um assunto que as pessoas comentam muito sobre viagens. Então, eu faço o que eu gosto mesmo de fazer, como eu falei, são as viagens em grupo, né? Mas a agência trabalha com disponibilidade de pacotes e eu faço cotações. E aí, a importância disso, vou falar as vantagens e as desvantagens. A vantagem é de ter alguém que está ali se debruçando sobre aquele roteiro, para te dar dicas, os melhores horários, época do ano, o que você vai fazer e deixar de fazer, o que não se recomenda fazer naquela época. Então a gente estuda sobre, né? Eu, como agente de viagem, estudo sobre aquele roteiro e, para além de fazer as cotações e disponibilizar, né, o valor e tudo, eu dou as dicas, eu digo o que tem que fazer, o transfer, o passeio, os melhores passeios, para ela investir o dinheiro naquilo que vale a pena, né? E a desvantagem às vezes você chega, você acha que está ganhando, tendo uma vantagem por de repente pagar um valor menor, porque aí você não vai precisar fazer cotação, você mesmo vai fazer, vai procurar sua passagem aérea, seu hotel e tal. E aí você vai sozinha, aí você escolhe um hotel que fica longe a beça do lugar que você quer ir. Você vai com um receptivo que não é muito legal, que não cumpre horário, que deixa o passageiro chega atrasado, enfim. Então, as vantagens, né? A vantagem de você contratar uma agência, você vai com seguro, você tá ali, você pode entrar em contato comigo, se você tiver alguma dúvida durante todo o roteiro, eu vou estar ali para te dar dicas, né? As dicas não cobro. Então, mas a pessoa é minha cliente, eu tô ali disponível para ela. É uma assessoria, É né? uma Não, a assessoria. melhor coisa que tem. É uma assessoria, então tem gente que não está acostumado a viajar de avião, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, e agora o check-in, não, então você faz isso, agora você vai fazer isso. Então não deixa de ser, né, uma assessoria. E eu tô ali o tempo todo para orientar e faço com o maior prazer. Às vezes a pessoa já tá lá no destino, olha, o que eu faço? Às vezes ela nem contratou algum tipo de passeio comigo, mas contratou outras coisas e eu oriento sobre aquilo que eu nem vendi para ela, né? Mas faço com todo o carinho. E com a agência você vai com seguro viagem, você sabe que você vai chegar no teu destino, vai ter alguém ali te esperando. Enfim, são inúmeros. Se eu for colocar aqui as vantagens, são muitas, né? E as desvantagens são essas. Às vezes você chega no destino, você não sabe nem para onde você vai. Às vezes você perde um dia inteiro porque você não sabe o que é melhor fazer primeiro, depois e depois. E às vezes você acha que está economizando e não, você está perdendo tempo. Porque eu vou montar um roteiro, faz isso primeiro, depois você vai economizar. Porque às vezes a pessoa só tem um final de semana ou 5 dias no máximo naquele lugar. Então você tem que aproveitar bastante. Aí ela fala assim, poxa, mas eu fui ali, não fui ali. Eu falei, mas era do lado. E ela não sabia porque ela foi sozinha, né? Então não teve orientação. Então, é isso, né?
sobre Otimiza tempo. otimiza tempo e tudo. E hoje em dia, a competição, como você falou, é a internet. As pessoas estão muito conectadas, sabe? E eu vejo isso muito, as pessoas. Comprar, né? E você ter a assessoria do agente de viagens e tal, é diferente de você comprar, às vezes, um pacote pela internet, porque você não vai ter nenhuma orientação ali. Você vai comprar, e aí tem o passeio, tem o passeio, tem o hotel, e aí você comprou. Você não sabe onde é o hotel, você não sabe qual é a empresa que vai te receber lá para fazer os seus passeios, né? Então, é fácil, mas não compensa. Sim. É mais fácil, né? Porque você dá um clique, você comprou, mas não compensa. Eu acho que a assessoria do agente Vale de a viagem pena vale a pagar, pena. gente. E muitas vezes, assim, a pessoa foi num determinado lugar e aí anos depois quer voltar. Geralmente, assim, né, viagens mais significativas. E aí acha que as coisas estão do mesmo jeito. mesmo Não jeito, estão mais. é. Então, a pessoa que trabalha com isso, agente de viagem, o dono de uma agência, ele está por dentro do que está acontecendo Sim, a em gente... praticamente todos os locais que vocês precisam estar fazendo isso o tempo a todo, gente né? participa Estarem de- atualizados. Porque as coisas mudam. Mudam. Né? Os passeios mudam. Exatamente. Um atrativo que não tinha há 2 anos atrás, agora tem. Entendeu? Um parque aquático não existia, agora já tem. E a pessoa não sabe. E a gente participa de feira, de eventos, enfim, de congresso. E a gente está sempre com os receptivos locais, entendeu? Sim. Então a gente está ali sempre com atualizado, né? Dos Eu roteiros. vivi uma experiência que, se não fosse agência, eu teria perdido uma viagem com a família toda. Era um grupo de 10 pessoas, mudou o horário do voo. Eles anteciparam o horário do voo. E a gente nunca imagina, né? Sim. Imagina, É, você a tem um gente voo sempre para as atrasa. 18 horas e foi antecipado para as 15 horas. Se não fosse a agência ter encaminhado todas as informações, eles fizeram um check-in, avisaram um dia antes, a gente não ia. Exatamente. Se fosse por nossa conta, não ia. Isso porque... é mais comum do que parece, assim, muitos foi voos desesperador. mudam, então a gente fica sabendo e a gente encaminha pro cliente, ó, mudou o horário, tá? E tal. Aí você tem que readequar todas as outras coisas. Nossa, né? imagina. Mas na verdade o hotel e o receptivo, a gente já entra em contato mais rapidamente, mas a gente tem que entrar em contato com o cliente antes para ele se programar, né? Um dia antes e tal. E acontece mudança de horário de voo, é muito Não, nesse comum. caso, foi pouco tempo e foi Beto Carreiro, então era tipo parque, um monte de criança, que já era aquela expectativa. Então o hotel tava tudo certo, dava pra gente fazer o check-in no mesmo dia. A questão era o aéreo. Se a gente tivesse perdido, já era, né? É, e Comprar se vo- aéreo em cima da hora é um absurdo. E se você compra pela internet, nesses sites de compras, eles vão te vender e acabou, Acabou. ali. Acabou. Não tem mais suporte nenhum, não tem pra quem você ligar, porque Ligar, não, falar. acabou, entendeu? E quando você compra com uma agência, e assim, as pessoas têm tem um pensamento de que é mais caro. Ah, vou comprar com a agência, não é mais caro. O valor é basicamente o mesmo. A única coisa que você vai ter é uma assessoria. Você vai comprar com alguém que vai estar ali, você vai falar no telefone, você vai estar lá, Exatamente. você pode ligar, mandar um WhatsApp. Então parece que é mais caro comprar numa agência, mas não é, né? Eu vendo pacotes 10, 12 vezes parcelado. E eu faço comparações com sites que vendem, né? Óbvio, o tempo E eu todo. vejo que não tem diferença. É porque as pessoas têm essa ilusão de que é mais caro, mas não é. E eu faço as cotações e eu também disponibilizo os pacotes promocionais. E os pacotes promocionais, eles em comparação, é o valor da internet. Né? A única coisa que muda um pouco, às vezes, quando você quer um pacote personalizado. Então, eu quero que inclua mais isso, eu quero mais isso. Então, no total, vai acabar ficando mais caro. Só que ele esquece que, às vezes, no pacote Mais serviços. da internet, mais serviços. No pacote disponibilizado na internet, é só aquilo ali. Eu vou, Engessado. hotel, entendeu? Um city tour e acabou. Quando eu faço, eu falo, olha, eu acho que esse passeio tem tudo a ver com você. Sim. Você vai gostar e tal. Então, isso faz diferença. Então, eu acho que é a maior vantagem, né? Muito bom. Meninas, eu tenho que dizer para vocês que tem 1 hora de papo.
Que isso, Não gente? dá, Não acredito. É sempre assim, essa loucura. Mas a gente vai ter aí 2 momentos aqui ainda. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer, né, ao Grupo RM Negócios por ser nosso, por nos receber aqui nesse espaço maravilhoso. O Grupo RM Negócios é nosso patrocinador aí oficial do podcast, do TilitaCast. E aqui é uma empresa que é um grupo de negócios que traz soluções para os empresários, para os empreendedores na área de contabilidade, advocacia, seguradora. Estúdio de podcast, você pode alugar para ter seu podcast aqui. Tem também um auditório para realização de eventos, workshops, reuniões. Trabalha também com outras particularidades relacionadas à administração de condomínios, seguros. Então, assim, agradecer aos sócios, o Tiago, o Miguel e o Rafael, mais uma vez, né, por abrir esse espaço, por nos dar, por dar voz a tantas pessoas que passam por aqui. Então, é maravilhoso ter vocês como parceiros e clientes e ser cliente de vocês também. Quero agradecer, vamos ver as marcas aqui, olha que loucura. A doutora Salete Cabral, que é Maravilhosa. dentista, nossa embaixadora também, que mandou um brinde para vocês, né? Então, assim, se você está aqui assistindo o nosso podcast, quer presentear as nossas entrevistadas, me chama lá no @Daniela Andrade Comunicação, que além de você presentear e fazer um networking virtual com elas, você também vai aparecer aqui, ó, na TV do nosso podcast e várias pessoas vão estar vendo a tua marca. Doutora Salete, um beijo, amanhã a gente vai estar junto. Silvia Bastiana, que é nossa assessora, tanto para o podcast quanto para os eventos, que ela sempre está aqui também no estúdio agora, ali do outro ladinho, não está aparecendo, mas ela também nos dá todo o suporte aqui para a gente fazer um programa bem lindo. Então, quero agradecer mais uma vez. Beijos. Não dá para mostrar do outro lado. Aqui é a Tarsila, que tem essas 4 marcas. Ela lançou o Conta Uma, que é um portal também, assim como o portal do Utilitário de Notícias no nosso evento. E ela tem a empresa Trilike inicialmente, e depois ela criou esses 3 outros produtos, que é o Hublike, Whatslike e também o portal, né? Conta Uma. Então, Tarsila, obrigada pela parceria. Os sistemas dela são maravilhosos, então acho que você deve conhecer. DJG que fez o Mickey Utilitar, meu mimo, tô toda metidinha com ele agora. Juliana Favorim, você é uma querida, não só como nossa apoiadora, nos presenteando e presenteando nos eventos, mas assim, amei conhecer você. E você é uma pessoa muito especial, a gente já conversou muito e espero que a gente ó, perdure a nossa parceria e amizade. Dizzy Art, que faz as embalagens para presentear vocês aqui no podcast, também os brindes lá do nosso evento. Então, Dizzy, beijo, você é maravilhosa, está sempre com a gente. E Utilitar. E tem momentos de podcast que tem muitas pessoas que nos enviam brindes para a gente presentear vocês. Tem momentos que são menos, então tem algumas coisinhas ali que são interessantes para vocês. E depois eu tenho uns voucherzinhos também para mandar no grupo, tá, meninas? Quero agradecer já de cara vocês assim pela participação. Todas contaram histórias incríveis, falaram do que vocês fazem hoje. Tenho certeza que as histórias de vocês vão inspirar outras pessoas. Eu costumo dizer que quando a gente vai num evento, num podcast, numa reunião, num aniversário, é impossível que a gente não se impacte com alguma pessoa, com a história de alguma pessoa, e que alguém não se impacte, né, com a nossa. E se a gente faz isso para uma pessoa, acho que já está valendo, né? Com O certeza. mundo. Então, assim, tenho certeza que você aí vai amar muito alguma parte aqui que foi falada, né, que foi conversada nesse dia. Para a gente fechar, vocês têm 2 momentinhos. Eu gostaria que vocês usassem a melhor câmera de vocês e falassem o que vocês acharam da experiência de participar do TilitaCast, se vocês gostaram, se vocês indicam, o que vocês querem colaborar, né, para que a gente continue aqui fazendo cada vez mais momentos desse. E aí vai uma rodadinha para cada uma, e aí depois uma rodadinha para cada uma fazer aquele pitzão maravilhoso, deixar o arroba, falar como que quem está assistindo pode se conectar com vocês e de que forma vocês também podem ajudar na vida, no negócio dessas pessoas, tá bom? Pode ser? Então vamos embora. Samela, começa lá olhando para sua câmera e fala sobre a sua experiência no TilitaCast.
Dani, a experiência foi incrível. Eu amei poder participar desse momento aqui de troca, de conhecer as histórias das meninas, né? Eu acho que é um canal que dá uma oportunidade absurda para a gente divulgar os nossos negócios, contar um pouquinho de quem a gente é de verdade como pessoa. Então, eu tô muito feliz, né? Te agradeço, tô honrada de poder estar aqui. E eu acho que não só o podcast, mas a revista também é um canal de muita conexão. Eu participo de muitos eventos de network e esse aqui, de fato, é diferenciado. Ai, obrigada. É revista, é portal, é evento, é podcast, a gente vai inventando, né? Você é muito intensa. Eu sou. Obrigada. Já te leu. Você, Fábia. Dani, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite. Foi, como a Samela falou, uma honra estar aqui. É muito bacana conhecer a história das meninas aqui e poder também compartilhar, né? Um pouquinho da minha história também, da transição, que eu acho que às vezes é as dores aí, as nossas são também as de outras pessoas. Então, uma experiência maravilhosa e super indico. A Dani deixa a gente super à vontade, né? Então, assim, sabe conduzir perfeitamente aqui as entrevistas. Então, com certeza, vocês vão estar muito bem aqui acolhidos e vão poder expressar aqui também para seus negócios, aqui a sua história também no podcast. Então, super recomendo, maravilhoso. Muito bom. Hoje nem deu para brincar de botar vocês de entrevistadoras. Tinha isso que também? a gente brinca às vezes disso. Porque, na verdade, é um grande bate-papo, né? A gente tem uns minutos lá que a gente olha aí para a câmera para falar com você que está assistindo, mas a gente às vezes acaba esquecendo que tem as câmeras, né? E que conversa e fica realmente. Eu fiquei sabendo de várias coisas hoje da Samela que eu não sabia, da Fábia também, por incrível que pareça. Jura? E da Ana, muito mais, é que a gente se encontra menos do que eu encontro com elas, né? E é gostoso saber, né? Muito gostoso saber da história do outro. Você agora, fala lá o que você achou para quem está nos assistindo. Então, eu adorei, principalmente por compartilhar, né, histórias. Eu gosto de compartilhar, gosto de contar a minha história e inspirar outras pessoas também através da minha experiência, né, do que eu passei. E estar aqui com vocês foi muito bom. A Dani não tem nem palavras. A Dani, ela é apaixonante. Quem conhece a Dani, ela agrega, ela, né, incentiva. Gente, eu vou E ter ela- que pagar um cachê imenso por esse ela, elogio. ela traz, mas eu sempre falo, Natural. ela traz a gente, né? Ela segura na nossa mão e vem, e só de ouvir ela falar já é um aprendizado enorme. Então, tá aqui com vocês, participar, espero poder ter a oportunidade de participar outras vezes. Não doeu, não doeu, Não doeu, viu? Como não doeu? e foi muito bom, adorei, amei. Em breve vem aí o TV Utilitar, nosso programa na TV Uau. Web, hein? E aí não vai ser aqui nesse estúdio, vai ser num outro lugar no formato de talk show. Ia lançar agora no início do ano, mas o estúdio não ficou pronto ainda, mas vai ficar. E a gente vai estar no estúdio lá no Vogue, acredito que em junho. Me passaram a data de maio, já estou botando para junho. Segundo semestre temos mais um espaço para vocês falarem. Vamos ter o podcast, mas também vamos ter esse programa que vai chamar TV Utilitar, né? E agora vamos aos pitch finais. Quantos minutos a gente tem? 30 10? segundos. Que 30 segundos na câmera. 30 segundos. Não, pode ser um minuto. Pode ser um minuto? Bom, a Samela Cavalcante tem muitas janelas, né, abertas para poder falar de negócios, mas eu vou falar um pouquinho hoje do meu @, e lá você vai conhecer um pouquinho da minha história, Samela Cavalcante. Você vai conhecer um pouquinho do meu trabalho dentro do Grupo Força Máxima, que faz parte da minha vida, tá totalmente ligado a todas as minhas ações, negócios, e também do Floresça, que é esse projeto pessoal incrível que vai conectando mulheres com propósito, com intenção, com autoconhecimento, com cuidado, para que elas possam viver de maneira mais feliz, se sentindo mais realizada, plena, completa. Então, o meu convite hoje é para você poder conhecer um pouquinho dentro do meu Instagram, não só a minha rotina de trabalho, caso você tenha uma escola, caso você conheça um dono de escola, caso você precise de algum tipo de material, um negócio, tanto na área pública quanto na área privada, lá vão ter inúmeras oportunidades de negócio, eu posso ter certeza disso. E também no projeto do Floresça, que se você conhecer alguma mulher que precise de um momento de pausa na sua rotina acelerada, como é a nossa,
eu faço o meu convite nesses encontros que vão acontecendo e eu tô sempre divulgando lá no meu Instagram. Maravilhosa. @Samela Cavalcante, com I. com I. Fábia. Ó, já acabou, né? Muito rápido. Eu quero deixar meu convite aqui também. Na verdade, colocar a VN é uma casa de, eu falo que é uma casa de expressões, né? Então, meu convite, com certeza, eu gostaria de você ter um momento para celebrar, né? Você tem algo que traz um significado. E isso, vamos ver como que isso pode se conectar e se expressar através de uma joia, de um adorno. Então, vem conhecer através do meu @, e vamos nos conectar aí para no futuro também estarmos juntos aí com a nossa história entrelaçada. Então, meu @ é @vn.coletiva, com 2 L's e 2 T's. Muito bom. Esse sotaque, gente, Sotaque maravilhoso. gostoso. Isso é bullying. Ai, Mas Não, mas é bonito. é muito bom. Ana com 2 N's? Não. Um N só? Um N só. Santana também é com um N só. Todo mundo pergunta, né? Então, eu vou convidar, né, todas, principalmente as mulheres que querem viajar em grupo, que não têm companhia, que não têm, que precisam fazer novas amizades, se conectar com a Santur, comigo, que é só alegria, só felicidade, viajar em grupo é maravilhoso, porque para além da agência, né, como eu falei, dos pacotes, das cotações, a minha paixão é levar famílias, mulheres, em viagens em grupo, em lugares que de repente não conseguiriam ir sozinhas, levar elas, dar a oportunidade para essas mulheres saírem, né, da sua rotina, viverem coisas diferentes. Então, é isso. Entra lá no @santur.agência, Santur com 2 T's, para conhecer um pouquinho de mim, um pouquinho da agência, e vem viajar com a gente. Muito bom. Meninas, estamos encerrando, né, nosso 47º episódio do TilitaCast. É sempre um prazer gerar esses momentos de conexão, conhecer a história de vocês, para poder contar a história de vocês também, divulgar o negócio de vocês. A gente acaba descobrindo várias coisinhas que são tão importantes, né, dizer que se você aí quer ser entrevistado aqui no TilitaCast, manda uma mensagem lá no @Daniela Andrade Comunicação, que eu te digo como que você pode fazer para participar. A gente falou muito de evento. No dia 27 de março, a gente está realizando o 7º evento em comemoração aos 15 anos da Utilitar. Então, se você quer divulgar seu negócio, se conectar com muitas pessoas, aproveitar muitas delícias, conhecer novos negócios e se capacitar, porque a gente sempre está aprendendo nas rodadas de negócio, sempre está aprendendo com as pessoas. Me chama também no @Daniela Andrade Comunicação, que eu vou te dizer como você faz para participar do nosso evento. Não é isso, meninas? Maravilhoso. Beijo. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, meninas. Foi bom, né, Amei, foi muito meninas? bom. Vocês arrasaram.